amadurecendo mais, e às vezes a mente não está quieta para poder gravar tanta coisa. Então aquilo que o Senhor me revela quando eu pego a palavra, eu vou e anoto, para que eu possa estar expondo aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Eu vou ler a palavra do Senhor, os irmãos meditam desta palavra. Deus diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vem, podemos assentar-nos. Irmãos, eu amo ministrar sobre a mensagem da cruz. Eu quero nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, ministrar sobre 4 coisas que Cristo, através da cruz, nos trouxe. Muitas vezes, meus queridos, no decorrer do ministério de Jesus, Ele vacinou a sua própria morte, especialmente quando Ele previu que a sua hora se aproximava. Todavia, os discípulos que o acompanharam, Pedro, Tiago, João e os demais, eles não compreendiam, eles ainda não estavam entendendo a realidade e nem o significado da morte do nosso Cristo. E nós podemos observar no capítulo 9, versículo 31 e 32, o Senhor Jesus, Ele ensina os seus discípulos e Ele vai falar: porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogar. Jesus, então, crucificado no Calvário, Jesus, Ele declarou o propósito da sua morte. Quando Jesus, irmãos, veio a esta terra, a missão de Jesus não era simplesmente libertar aqueles que estavam oprimidos por Satanás, mas Ele libertou. A missão de Jesus também não era curar pessoas que estavam enfermas, mas Ele curou. A missão de Jesus não era ressuscitar pessoas que haviam morrido, mas Ele ressuscitou. Você então pergunta: qual era a missão de Jesus então? A missão de Jesus, queridos, era dele vir e morrer pelos nossos pecados. E como eu estava lendo esse texto, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quantas pessoas que não creem na existência de Deus, quantas pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar, quantas pessoas que nem creem que Ele veio a esta terra e morreu pelos nossos pecados. São muitas pessoas. E quando eu lia esse texto, lágrimas foram descer dos meus olhos, porque para o mundo a cruz é loucura, mas para nós, queridos, ela é
o poder de Deus. E nós vamos ver esse poder nessas 4 coisas que eu quero nesta noite falar. A primeira, o que a cruz trouxe para mim, para você, para nós todos. O que ela trouxe? A cruz, ela trouxe expiação. O que é isso? Expiação, irmãos, implica cobrir as culpas mediante um sacrifício exigido. Esta palavra ela é empregada 77 vezes no Antigo Testamento. E pela primeira vez em Êxodo, capítulo 29, versículo 33, quando Moisés ele recebe instruções da parte de Deus acerca do sacrifício de animais, nós vemos na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo de número 22, quando o escritor vai dizer: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Queridos, quando nós vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 21, nós vamos ver o primeiro sacrifício sendo realizado, e quem vai realizar esse sacrifício é o Senhor nosso Deus. Por quê? Porque antes, outrora, o homem e a mulher viviam sem ter enfermidade, viviam sem ter tribulação, viviam sem sentir dor e viviam sem ter a interação da morte. Mas assim que eles pecaram, eles perceberam que estava nu e eles correram. Deus sempre na viração do dia, Deus conversava com eles. Mas um certo dia Deus vai chamar por Adão. E Adão ele ouve a voz de Deus no jardim: Adão, Adão, onde você está? Deus sabia que eles haviam pecado. E de repente Adão se apresenta ao Senhor e ele começa a se desculpar. A mulher que tu me deste, ela comeu do fruto e eu também comi. E quando Deus vai falar com a mulher culpa a serpente que enganou ela, vendo que ninguém queria assumir a sua prática pecaminosa, o seu erro cometido. Nós observamos que Deus ele vai tomar a iniciativa de colocar o querubim guardando o jardim e vai expulsar aquele casal de lá. Mas antes de Deus fazer isso, vai acontecer o primeiro sacrifício de animal. Deus ele vai fazer esse sacrifício e ele vai tirar as peles daquele animal para cobrir a nudez daquele casal. Queridos, nós observamos também em Gênesis no capítulo 4 e versículo 4, segundo o sacrifício acontecendo, quando Abel vai oferecer ao Senhor o sacrifício das suas crias, ele vai pegar ali um animal e ele vai oferecer ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus vai receber aquele sacrifício agradável a Ele. Nós observamos, queridos, que Abel ofereceu aquele sacrifício e foi recebido por Deus. Em Gênesis, no capítulo 8, versículo 20, versículo 21, nós vamos ver outro sacrifício oferecido por Noé. Depois dele sair da arca, ele vai pegar ali o animal e vai oferecer sacrifício a Deus pelo livramento que Deus deu a ele e sua família do dilúvio. Meus queridos, a expiação nos mostra que havia uma necessidade
de alguém morrer em nosso lugar. Quando nós observamos a palavra expiação, que implica cobrir culpas, nós éramos culpados pelas práticas de pecados que nós herdamos do nosso pai Adão e Eva. Jesus, então, ele vem para oferecer um sacrifício. Todos os sacerdotes, eles entravam no lugar santo do santo, e eles entravam ou como um animal ou como uma ave para oferecer ao Senhor. Mas Jesus, ele não vai levar um animal. Jesus também não vai levar uma ave. Mas Jesus, ele próprio, é o sacrifício de expiação pelos nossos pecados. A segunda coisa, meus queridos, que a cruz pôde trazer para nós é a redenção. A palavra redenção, queridos, ela significa redimir, quer dizer comprar de volta, readquirir uma pessoa ou coisa, mediante pagamento do preço exigido. Quando lá no início, que o homem havia perdido a comunhão com Deus, para nós estava tudo acabado. Não tinha jeito para nós, não havia solução para nós. Mas nós observamos, queridos, que esta palavra, ela recebe tal conceito. A redenção, ela quer dizer resgate com relação a escravos. Foi decretado pela lei mosaica lá em Levítico, livro de Levítico, capítulo de número 25, quando esta lei ela foi criada, versículo 47, 48, e vender-se ao estrangeiro, e depois de haver se vendido, haverá ainda resgate por ele. Um de seus irmãos poderá resgatar. Queridos, nós estávamos cativos, cativos de Satanás, cativos do pecado, cativos da dor, cativos da opressão, sem poder fazer nada. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, quando ele se ofereceu para morrer por nós na cruz, Jesus, ele trouxe-nos a redenção. Meus queridos, para a sociedade, há muitos que não prestam, como nós vemos nos dias atuais, pessoas que estão presos em presídio de segurança máxima, que não pode ficar no meio da sociedade, pessoas que estão separadas da sociedade, porque a sociedade olha para eles e diz: não tem mais jeito. Quem era o pastor Mário? Quem era o pastor José? Quem era o irmão Joaquim? Quem era você? Queridos, nós éramos considerados lixos, trapos de imundícia, diz a Bíblia. Mas um dia Jesus, ele fez a nossa redenção. Aquilo que nenhum sacerdote do Antigo Testamento pôde fazer pela humanidade. Jesus, ele entrou uma vez no lugar santo do santo. A condição da humanidade, meus queridos, era de escravidão. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, nos diz Paulo: porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. O pecado causou divisão entre nós e o nosso Deus. Meus queridos, a terra, ela está toda tomada, toda contaminada pelo pecado. E então, nós vemos que o Senhor, Ele proveu dele, Ele proveu uma forma de fazer a nossa redenção, de nos comprar de novo para Deus, de nos... Meus queridos, o que restava a nós era a morte, separação eterna de Deus. Mas Deus, Ele olha, e pelos planos de Deus, Deus ainda diz, ainda tem um jeito, ainda tem uma forma, porque a humanidade precisava de um Redentor que pudesse resgatar. E esse Redentor, ele não podia ter pecado. Esse Redentor, ele não podia ter mancha. Esse Redentor, ele tinha que ser limpo. E no cenário devastante da humanidade, no cenário totalmente esquecido da humanidade, Jesus, ele aparece no cenário. Ninguém dava nada por conta. A Bíblia nos diz que ele não tinha nem padecer nem formosura. Às vezes vemos quadro pintado de Jesus com os cabelos longos, com os olhos verdes, claro, queridos. Quem nasce naquelas partes da Palestina, só para você ter uma ideia, nasce em uma terra causticante, calor a quase 50 graus. E Jesus, quando aparece no cenário, ninguém dava nada por ele. Era desprezado, o mais indigno entre os homens. Alguns lugares que Jesus foi, eles queriam apedrejar. Aos 2 anos de idade, eles queriam matar. Herodes queria matar. O diabo sempre quis exterminar Jesus para que não se cumprisse o que cumpriu ele na cruz do Calvário. E quando nós olhamos então, Jesus vai aparecer no cenário para nos resgatar. Mas precisava de pagar um preço. Tudo nessa vida tem um preço, meus queridos. Tudo tem um preço. Para você nascer, foi pago o preço. Para você viver, você paga o preço. Até para morrer, paga o preço. E Jesus, ele pagou um preço. Mas Jesus não pagou um preço com peças de ouro, não. Jesus não pagou um preço com quilos de pratas, não. Ele não pagou o preço com dólar, não. Jesus, a Bíblia nos diz que ele pagou o preço com o seu próprio sangue. E nós podemos ver que o profeta Ezequiel, no capítulo 18, verso 4, vai nos dizer: a alma que pecar essa morrerá. Eis aí a razão porque Jesus morreu, queridos, em nosso lugar. Porque se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar, nós seríamos condenados, e estaríamos perdidos, e estaríamos sofrendo eternamente sem Deus. Então Jesus aparece, e ele aparece para fazer a nossa redenção. Em Mateus capítulo 28, capítulo 20, verso 28, Jesus, ele fala da sua missão. E qual é a missão? De dar a sua vida em resgate de muitos. Ele disse: eu vim para que tenham vidas e tenham com abundância. Enquanto o diabo nos odeia, enquanto Satanás, ele quer nos destruir, ele quer nos matar, ele quer roubar a paz do nosso interior,
Ele quer tirar de nós o privilégio da salvação. Jesus, Ele disse: eu vim para que tenham vidas e tenham em abundância. Irmãos, em Jesus nós temos paz, em Jesus nós temos alegria, em Jesus nós temos esperança, em Jesus nós temos salvação, que em nenhum outro lugar poderemos encontrar, mas na pessoa de Cristo nós poderemos encontrar, porque Ele se revela como caminho, Ele se revela como a vida. Ele diz em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vê meu Pai senão por mim. Então a cruz, ela trouxe, através de Cristo, a nossa redenção. Em terceiro lugar, a cruz nos trouxe, através de Cristo, reconciliação. Queridos, a palavra reconciliar, ela significa harmonizar as relações interrompidas entre dois indivíduos. A nossa relação com Deus havia sido interrompida pelo pecado. O pecado era uma barreira que dividia nós e Deus. Depois que o homem pecou, o homem ele teve fome de Deus. O homem passou a não ouvir mais a voz de Deus. Sabe aquele momento que muitas vezes você ora, que muitas vezes você pede, e parece que Deus não está te ouvindo, parece que você está sozinho na caminhada, a tristeza começa a querer invadir a sua alma, a angústia começa a querer invadir a tua alma. Era desse jeito que o homem estava se sentindo sem a presença de Deus. Queridos, 400 anos, o homem, ele fica sem ouvir a voz de Deus, sedento por Deus. E depois, Deus, Ele vai levantar o seu filho. Parece que eu vejo Deus dizendo: meu filho, todos passaram, os juízes passaram, os profetas passaram, os sacerdotes passaram, mas não teve um sequer para fazer o sacrifício perfeito. Parece que eu vejo Jesus descendo do seu trono e dizendo: meu Pai, só há uma forma, meu Pai, de ter um sacrifício perfeito. Deixe eu descer, deixe eu ir lá na terra, eu vou fazer um sacrifício perfeito para o Senhor. E quando Maria está lá com José, o anjo manifesta a ela e fala para ela: mulher, tu és agraciada entre as mulheres, de ti vai nascer um que há de apacentar o teu povo Israel. E depois daquela revelação, Maria, ela está já nos planos do Senhor. Jesus, ele vai nascer lá em Belém. E quando Jesus nasce, cumpriu-se a profecia. Jesus, ele nasce. E ele começa na simplicidade do seu ministério, ainda criança. No meio dos doutores da lei, ele discute com eles. E eles ficam maravilhados por o que ele falava. Qual escola esse menino estudou? Porque da forma que ele fala, só pode ter estudado em escola muito elevada. E Jesus, ele foi realizando o seu ministério. Meus queridos, a forma de Jesus nos
nos reconciliar com Deus. Havia dois indivíduos. O processo da reconciliação abrange pelo menos 3 pessoas. A primeira pessoa chamada de o ofensor, que somos nós, que pecamos contra o Senhor. A segunda pessoa é o ofendido, que é Deus, que pelos nossos pecados causou a separação. E a terceira pessoa, que é o mediador, Jesus, que veio fazer a nossa reconciliação com Deus. A Bíblia nos diz que no momento da reconciliação, vem comigo, vamos lá no Calvário. Jesus, ele usa algumas expressões no Calvário. Quando os soldados haviam pregado ele vai dizer: Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Se eles se arrependessem ali mesmo, eles obteriam a salvação. Vou provar para você. Quando aquele ladrão arrependeu, Jesus disse para ele: hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele teve um encontro com Jesus. 3 horas de agonia, Jesus na cruz. 3 horas de tristeza entre os céus e a terra. 3 horas de angústia. Jesus está fazendo a nossa reconciliação, perdendo o sangue da sua cabeça, perdendo o sangue das suas mãos, perdendo o sangue dos seus pés. Quando parecia que o sangue já estava todo entornado no madeiro e caindo ali no chão, um soldado, ele pega ainda uma lança e ele perfura o lado de Jesus. A Bíblia diz que vai sair água misturada com sangue. Seria o plasma de Jesus já soltando, porque o sangue já havia saído tudo. E quando Jesus está ali, queridos, fazendo a nossa reconciliação, Jesus estava olhando para nós, do jeito que nós éramos, cheio de pecado, de malícia, de prostituição, de bebedice, de vícios. Ele não olhou para os nossos pecados, ele olhou para nós. Mas quando Deus olha para Jesus naquela cruz, Jesus estava ali. Mas quando Deus olha para o Calvário, Deus, ele não via o seu filho Jesus. O que Deus via? Deus via o pecado de negridão que cobria Jesus. Naquela hora da reconciliação, os pecados de toda a humanidade estavam decaindo sobre Jesus. Foi no momento em que Jesus sente desamparado pelo Pai. Jesus sente quando o Senhor Deus vira para não ver o pecado da humanidade decaindo sobre o seu filho. E Jesus, ele usa até uma expressão. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava dizendo: oh meu Pai, por que o Senhor me desampara? Jesus não chegou a expressar, mas provavelmente estava dentro dele no momento de dor, no momento de angústia, no momento de tristeza, que eu preciso do Senhor.
o Senhor me desampara. Mas porque Deus, irmãos, Ele não tem convívio com o pecado. E quando Jesus estava coberto pelo pecado da humanidade, Ele estava dizendo: meu Pai, eu acabei de oferecer a minha vida por todos eles. Antes eles não podiam ouvir a voz do Senhor. Agora, Pai, fala com eles, porque eles vão passar a ouvir a Tua voz. Antes eles não tinham comunhão com o Senhor. Agora eu estou realizando a reconciliação, Pai. Agora eles têm comunhão com o Senhor. Eles podem falar com o Senhor. Eles podem sentir a presença do Senhor. Eles podem ter paz no seu interior através da presença do Senhor. E quando Jesus está na cruz, a cruz vai trazer a propiciação, que era a propiciação. A propiciação, irmãos, era o sacrifício oferecido anualmente. O sacerdote entrava e oferecia pela nação. Aqui nós vemos que a nação recebia como expiação. E no capítulo 16 de Levítico, era realizado somente um sacerdote podia espargir o sangue do animal. Ali estava a arca da aliança. O sacerdote, ele pegava o animal, ele espargia o animal e derramava o sangue sobre a tampa da arca. A Bíblia nos diz que Deus recebia com um cheiro suave e perdoava o pecado do povo. Quando Jesus ele entra naquele lugar, não era um templo feito por monte de luz, era o espiritual. Jesus, ele é sacerdote, ele é profeta, Jesus é rei. Como sacerdote, ele oferece a si mesmo o seu próprio sangue, que é espargido. Meus queridos, quando ele fez isso, a última coisa que Jesus vai fazer na cruz, sem ter força, porque o sangue jorrando, Jesus vai dizer: está consumado. Quando Jesus está dizendo está consumado, ele está dizendo: eu terminei a obra, meu Pai. Eu terminei a obra. O acusador que acusava a sua vida, que acusava a minha vida, que acusava a vida dos pastores que aqui estão, foi derrotado na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Glória a Deus! E quando Jesus ele dá o brado na cruz, está consumado. Naquele momento, queridos, aleluia, a nossa vitória estava chegando. Por quê? Porque para Satanás estava acabado, estava destruído. Ele havia vencido Jesus, mas ele enganou. Por quê? Porque quando Jesus deu um brado na cruz, foi consumado a obra que o Senhor Deus deu para ele realizar. Então, meus queridos, foi oferecido um sacrifício perfeito. Deus, naquela hora, ele estava recebendo como um cheiro suave no teu trono de glória. Aleluia! Naquele momento, aleluia, nós estávamos sendo justificados. Aleluia! O pecado que estava na nossa vida, que gerava morte, agora pela a expiação, nós estávamos recebendo vida. Aleluia! O pecado que estava em nós, meus queridos, que nos condenava à perdição eterna, através da redenção de Cristo
Deus, aleluia. Agora nós temos convicção que o nosso Cristo, sim, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscita, aleluia, Ele não foi direto para o céu. A Bíblia nos diz que Ele ficou 40 dias com os discípulos. Satanás teve que ver o nosso Cristo ressurreto. O mundo teve que ver o nosso Cristo ressurreto. Aqueles que o mataram teve que ver o nosso Cristo ressurreto. Ei, deixa eu dizer para vocês, há muitas religiões na terra, mas todos os fundadores dessas religiões se apodreceram e os seus corpos estão lá. Mas o fundador do cristianismo, aleluia, ele morreu, sim, ele morreu. Mas pode ir lá em Jerusalém e olhar, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Aleluia! Quantos aqui podem aplaudir o Senhor? Pode aplaudir a Ele. Jesus ressuscitou. É por isso que muitos têm raiva do cristianismo. Muitos querem barrar o cristianismo, querem matar os cristãos. E quando mata 10, o Senhor levanta 20. Quando mata 20, o Senhor levanta 50. Quando mata 50, o Senhor levanta 100. Nunca vai acabar com o cristianismo, porque as portas do inferno não pode prevalecer contra o cristianismo da igreja do Senhor. Então sente-se alegre, tenha paz no seu interior. Aqui muitas vezes nós somos provados, somos muitas vezes atribulados, mas aguenta mais um pouquinho, porque daqui a pouquinho tudo isso vai passar. Daqui a pouquinho tudo isso vai passar. Você pensa que Jesus não vê você quando você está lá no seu quarto, que você não tem palavras nem para orar? Ele vê quando as suas lágrimas estão caindo nos seus olhos. Ele vê quando você tem palavra, tem para orar, que quando você se ajoelha, só geme, lágrimas. Ele vê quando você enfrenta as dificuldades desta vida. Ele vê quando você está em aflição. Ele vê quando você está atribulado de espírito. Ele vê quando ninguém se importa com você. Ele se importa. Ele nunca nos abandonou. Ele sempre está do nosso lado. Quando nós somos desprezados pela sociedade, Ele nos abraça. Ele diz: eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Quando nós não temos mais força para caminhar, o Espírito Santo nos abraça, Ele nos carrega no colo, Ele nos faz triunfar, passa a luta que nós mesmos olhamos e pensamos: não foi eu que passei por isto, como eu passei por isto. Não foi você, é o Espírito Santo que no momento angustiante, Ele te abraçou e te carregou no colo e te elevou à presença do Senhor. Lembre-se que Cristo, através da cruz, nos trouxe essas quatro coisas: reconciliação, propiciação, nos trouxe redenção e nos trouxe expiação. Para entrar no céu, precisamos de
Jesus. Não existe outra passagem. Não tem outro caminho. Não tem outro meio. Quando nós morremos aqui, vamos para a eternidade. É aquilo que Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para entrar no descanso eterno precisamos de Jesus. E Ele fez tudo por nós. Você não pagou nada, mas foi o preço pago que Jesus pagou por nós. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu gostaria que você colocasse os teus pés. Quantas vezes na caminhada enfrentamos grandes obstáculos? Alguns, por sua vez, não têm força, são esbarrados, param na caminhada. Mas que bom que as misericórdias do Senhor renovam toda manhã, e Ele está te dando uma oportunidade, uma chance nesse dia de você reconciliar novamente com Ele. Como o Senhor anseia pelo teu retorno, como o Senhor anseia pela tua volta. Como o pai do filho pródigo, ele em um instante desanimou do filho que saiu de casa. Mas no dia que ele voltou, o pai estava de braços abertos esperando ele. O Senhor também está de braços abertos esperando o seu retorno. Lembre-se que Jesus fez com você naquela cruz. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E se você nesta noite quer reconciliar com o Senhor, saia do seu lugar, venha. A igreja está de cabisbaixo orando. Vença os obstáculos. Vença tudo que está ao seu redor. Venha nesta noite. Tem um hino que diz: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Venha, o Senhor está te esperando de braços abertos. Enquanto a igreja está orando, o Senhor está restaurando. Enquanto o Senhor está restaurando, está aqui já duas pessoas, mas o Pai ainda anseia pelo teu amor. O Pai anseia pela tua volta. Sai do seu lugar e vem. É hoje o encontro novamente com a casa paterna. Deus anseia com alegria o seu retorno. O Pai não cessa de te esperar. Um dia a porta vai fechar, onde muitos vão querer entrar por ela, vão bater e vai ser tarde. Mas agora é oportuno. O Senhor está dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei contigo e tu cearás comigo. Aleluia. Está acontecendo uma festa lá no céu. Porque, aleluia, pessoas estão vendendo aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Quem era nós? Jesus ofereceu por nós a sua vida. Quem era nós? Ele nos amou do jeito que nós éramos. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui mais uma vida para o Senhor. Glória a Deus. Nós
Nós temos aqui 4 pessoas, mas eu ainda estou esperando. Pode ter a 5ª pessoa. O Espírito Santo está falando no seu coração. O seu coração está ardendo aí. Não deixe passar. Venha correndo. O Pai está de braços abertos te esperando. Corra depressa, ainda há tempo, ainda tem oportunidade. O arrebatamento está próximo, está perto. Jesus vai tirar a igreja da terra e vai ser tarde demais. Nesta noite pode acontecer, aleluia, glória a Deus, mais e mais alegria. Glória a Jesus, quando você entregasse a sua vida ao Senhor. Eu quero pedir à igreja que estenda as mãos, nós vamos orar em favor destas pessoas que aqui estão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nesta noite viemos a Ti, arrependidos de todos os nossos pecados. Oh Jesus, eu confesso o Senhor como Senhor da nossa vida. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Apaga, Senhor, as nossas transgressões, nos purifica, para que possamos novamente gozar da salvação. Ó Senhor, escreve o nosso nome no livro da vida, porque quando, Senhor, as trombetas tocarem, eu quero subir e quero estar com o Senhor. Oh, meu amigo Espírito Santo, me ajuda, me dá força para prosseguir a minha caminhada na Tua presença. Quebra todas as maldições contra a minha vida, porque a partir de agora eu quero te servir, Jesus. A partir de agora, eu quero andar na Tua presença. A partir de agora, eu quero estar nos Teus atos, Senhor. Oh, Jesus, eu quero colocar tudo diante da Tua presença. Lava com Teu sangue. Purifica-me com Teu sangue. Pois a partir de agora, eu confesso como Senhor da minha vida. É a minha oração que te faço no nome de Jesus. Essa noite neste sábado,
Senhor. Muito bem, irmãos. Deus está fazendo festa, né, com o retorno dessas obras para o seu reino. Irmãos, a escala que prossegue essa semana, amanhã, segunda-feira, nós temos reunião de obreiro. E na terça-feira nós temos de oração. Semana da ceia. Aí nós temos oração durante a semana. Na terça-feira está na direção da irmã Carla Souza. E na quarta-feira, culto pouco, está na direção do presbítero Neto Zedek. O pregador é o pastor José Raimundo. Na quinta-feira está na direção da diaconisa irmã Nirvei. Sexta-feira é reunião de membro. Sábado está lá, domingo pela manhã a ceia do Senhor. E à noite nós temos o culto público na direção do pastor Mário. O pastor Mário na direção da ceia. À noite está na direção do presbítero Joel e o pregador, o pastor Zé. É o evento da semana. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Diante da semana, Serginho, irmão Davi, Ana Maria e Geiciana. Bem? Nós estaremos terminando, né? Para se tiver alguma coisa, pode abrir. Só para dizer, são dois atos. Vocês já estão também vendo bola, pastel, bola de suco, tá? E o outro aviso, quem ainda, se tiver algum irmão que não está na igreja, ele participar, pode passar o número. E quem quiser a camisa da festividade, ela é R$30, pode passar o nome. Tem até dia 10 de abril para pagar. Aí pode passar o nome e o tamanho, e amanhã a gente está levando para tirinha. Então, quem quiser a camisa ainda, né, pode procurar no Urubu, anota o nome direitinho, é R$30 e pode pagar até dia 10 de abril. Amém. Bem entendido aí, né? Então nós estaremos terminando. Quero pedir ao Joel estar orando, pastor Zé na disposição. Aleluia, glória a Deus. Primeiro igreja do pastor Amém. Graças a Deus. Sou feliz que o Senhor tem nos abençoado. Eu já disse para a igreja, irmãos, que Deus tem a maneira de trabalhar. Nós não entendemos. Quando a mancada começou a louvar o Senhor aqui, o Senhor colocou em mim para mim pedir o ciclo de oração que louvasse o Senhor, né? Com aquele hino que o Senhor amado nessa noite. Isso é o objetivo da oração. Aonde que está a mulher que ora? E Deus responde. Quando vocês estão de joelho no chão, orando e pedindo o Senhor a resposta, Deus tem a resposta. Aleluia. E nós não entendemos. Quando Deus tem que falar, Ele fala com aquele mais pequenininho. Mas é para a igreja ver que Ele é fiel conosco no chão. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Pedir a nossa irmã Carolina que pudesse falar do seu Carolina. Que Deus falou e Deus provou para a igreja que Ele está ouvindo as orações das irmãs aqui neste lugar. Por isso a igreja está nesse tipo de área nessa noite. E por isso Deus tem trabalhado. E por isso Deus vai continuar trabalhando através das orações da igreja. Amém? Vamos orar. Agradecer ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos a Ti, Senhor, pelas bênçãos recebidas do Senhor nesta noite. Te agradecemos por esse trabalho tão maravilhoso. Te agradecemos a Ti, ó Deus, pela vida, meu Pai, do visitante aqui neste lugar. Pelas vidas, meu Pai, que nesta noite, meu Deus, levantou tuas mãos, voltando, meu Pai, conciliando com o Senhor neste lugar. E o Senhor, meu Pai, continua com a tua mão santa de poder estendida sobre a tua igreja. Que nada nem impedir, meu Pai, teu povo, te louvar e te glorificar, exaltar o teu santo nome. E por isso, nesta noite, nós estamos clamando contigo, Pai, para te agradecer. Te agradecemos pela vida dos visitantes, te agradecemos a Ti, Deus, pelo louvor, te agradecemos a Ti, Deus, pela palavra maravilhosa que nós ouvimos nesta noite. Pai querido, e assim, Pai, coloca no nosso coração cada dia mais alegria. E que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida. Dê nós uma noite tranquila, uma noite de
Um dia de manhã, se nos pertencer a ti, ser conosco, para onde vai pisar as plantas dos nossos pés. Pai, assim nós pedimos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, nós temos saúde a todos, com todas as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero lembrar os irmãos, tá? O Senhor tem ouvido as nossas orações. Eu tocando aqui, com minha alegria, lembrei ao Senhor, para fazer com que eles me digam. Não Paulo também. E eu lembrando, quando eu estava tocando ali, e eu abri os olhos, quando eu olhei para frente, eu vi os irmãos, eu agradeci a Deus. Irmão Paulo, você é uma coisa. Eu vi orando no Senhor, Deus fazendo assim, de volta. Aí tem coisas só perder, mas Deus vai restituir tudo. E eu falo para o Senhor, Deus vai dar mais uma oportunidade. E pode ser hoje. Quero aproveitar a oportunidade, mas eu estava orando para o Senhor. Hoje. Eu não deixo para amanhã, não. Hoje. Se quiser vir aqui à frente, eu vou olhar para mim. Está no Senhor, não quero forçar. Mas estamos orando. Olha, meus irmãos, a minha alma se alegrou. Então, o Senhor sabe, não precisa falar ao Senhor, tá bom? Pensa, mas eu não vou ouvir o Senhor, que dá tempo de Deus, tá bom? E estaremos lá, na audiência apostólica, e a igreja não deixa de orar por nós, e nós estamos orando por vocês, tá bom? Igreja do Senhor, nosso Deus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus é que esteja com todos nós desde agora e para todos sempre, todos dizendo amém. Jesus, vamos em paz e Deus nos acompanhe. Aproveita o lanche.